Oi, pessoal, tudo bem? Cláudio Santana falando e vamos para mais um vídeo do nosso canal. O tema de hoje é: seu bairro tem nome de bicho ou planta? E não, você não tem culpa nenhuma por não saber disso. Por que eu falo assim? Porque grande parte dos bairros da cidade do Rio de Janeiro, e nesse vídeo eu vou me referir a bairros da cidade do Rio de Janeiro, tem nomes muito distintos dos que tinham sido dados pelos habitantes originais dessa terra, os indígenas. E no caso do litoral brasileiro, mais especificamente aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, os índios tupinambás. Um nome para um indígena era bem mais do que um nome. E esse foi até o primeiro título desse vídeo, era Um Nome é Mais que um Nome, porque uma palavra para o Tupinambá tinha um significado muito maior do que o nome da própria palavra. Essa palavra se enquadra num recorte histórico, um recorte cultural e até temporal, e tem muito mais significado do que os nomes que a gente deu depois. Então, para a gente poder começar a falar sobre isso, eu quero dizer que boa parte do que eu vou falar aqui é extraído desse livro estupendo, feito por Rafael Freitas da Silva, O Rio Antes do Rio, um livro que foi editado para as comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro. A edição original, que eu tenho, com essa capa, se esgotou, mas hoje existe uma edição nova por uma outra editora e eu recomendo muito. Não é um livro caro, e vale a pena você ter um livro muito interessante de se ler. Eu vou colocar o link para acesso a esse livro, ok? Sendo que o Rafael ele vai se basear fortemente, não só nessa fonte, em muitas outras fontes, mas fortemente, a fonte central dele é um livro escrito por Jean de Lery, um dos franceses que veio ao Rio de Janeiro para ajudar a fundar a colônia da França Antártica, a tentativa dos franceses de se apossar de terras aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro seria uma base muito importante dos franceses. E a cidade só foi efetivamente fundada e assumida pelos portugueses depois de duríssimas batalhas contra os franceses e os seus aliados temiminóis. A cidade do Rio de Janeiro era ocupada pelos índios tupinambás, todos de etnia tupi. Eram primos, mas brigavam. Essa é uma outra história, mas existiam dois grandes grupos aqui na Baía de Guanabara, os tupinambás e os temiminóis, que eram de etnia tupi, de língua tupi, mas que entravam em confronto. Um conflito que devia gerar principalmente prisioneiros, cativos para serem devorados. Era um confronto complexo, ritual, que, como eu falei, vale uma outra conversa, talvez por uma pessoa melhor do que eu, para falar do assunto. Mas então, basicamente eram os nomes tupinambás. Talvez eu fale de uma ou outra tribo, uma ou outra localidade temiminó. Aliás, na verdade, eu falo de algumas localidades temiminós. Mas basicamente foram batalhas entre franceses e seus aliados tupinambás contra portugueses e seus aliados temiminós. Muito mais tupinambás e temiminós do que franceses e portugueses. Então, essa é outra publicação que eu recomendo. Viagem à Terra do Brasil é um livro que você encontra facilmente na internet para baixar, em formato PDF ou MOB, um formato digital qualquer. E tem uma curiosidade. Um capítulo desse livro, que é quase um livro à parte, é quase como se fosse um livro enxertado dentro dele, que é o chamado Colóquio. Esse capítulo é justamente onde Jean de Lery relata em ordem as tabas, né, as aldeias tupinambás. E esse capítulo normalmente não está presente nas edições digitais, e não me pergunte por quê, mas eu consegui descobrir
esse capítulo em separado e vou passar para vocês também o link no vídeo, tá? Depois nos comentários do vídeo. Então vamos lá. Como falei, então, o Rio de Janeiro, os nomes do Rio de Janeiro têm uma forte herança tupinambá. Felizmente, essa herança tupinambá não nos legou o hábito de devorar semelhantes. De qualquer maneira, ela nos legou outros valores, outras memórias, uma outra cultura. Só uma curiosidade antes de eu passar adiante, esse tupinambá aqui está se preparando para partir o crânio de um inimigo, provavelmente um temim menor, e eu não sei dizer, talvez esse corte de cabelo diga alguma coisa, mas é um cativo que está aqui desferindo uma série de impropérios, fazia parte do ritual, até para o cativo, para a pessoa que ia ser devorada, o ritual de canibalismo era um teatro. Mesmo o cativo sabia que era parte desse teatro e estava fazendo seu papel aqui de desferir impropérios e xingamentos contra quem iria executá-lo. E normalmente um guerreiro bravo ou alguém que precisasse ser um jovem que precisasse ser declarado um adulto, ia romper o crânio desse inimigo para se iniciar o ritual de canibalismo, que não é o tema desse vídeo. Mas aí vem uma outra herança tupinambá, que essa herança é muito forte para a gente, que é o banho. A gente toma 3 banhos por dia. Tem gente que não chega a tudo isso, mas enfim. Para o brasileiro, principalmente para o carioca, para o morador do litoral, tomar banho é um hábito natural, tão natural quanto respirar. E esse hábito nos foi legado pelo indígena. Outra parte da herança tupinambá, e essa parte é muito forte, são os nomes. Tanto nomes de lugares, nomes de pessoas, e alguns nomes podem ser bastante curiosos, né? Temos aqui o famoso apresentador, artista multimídia Moacir Franco. Moacir quer dizer magoado. Para quem é do Rio, principalmente, mas acho que todo mundo, acho que o Brasil inteiro conhece o Grupo Fundo de Quintal, o Cacique de Ramos. Esse é o fundador dos dois. O Birajara, o popular Bira Presidente. O Birajara é senhor da lança. E por que eu não me surpreendo ao descobrir que um devoto de São Jorge tem por nome Senhor da Lança? E aqui essa mistura maravilhosa que é o Brasil, a gente tem aqui uma filha de armênios, de pessoas da Ásia Central, uma das maiores artistas brasileiras, Aracy Balabanian, tem um nome indígena, Aracy, que significa aurora, o nascer do dia. Nomes de plantas, né? Isso é muito importante para a gente. Os nomes de plantas ficaram preservados. Então a gente tem, por exemplo, o abacaxi, que muita gente acha que é uma fruta havaiana ou sei lá de onde, e é uma fruta brasileira, é uma fruta da Mata Atlântica, que são vários abacaxis. E abacaxi, em Tupi-Guarani, é fruta cheirosa. O maracujá, o morguiá, não pretendo aqui tentar falar como um tupinambá, o alimento na cuia, cujá. Pitanga, a fruta vermelha, muito autoexplicativo, né? Nomes de animais, jaguar, fera. Jaguar não é onça em Tupi-Guarani. Jaguar é qualquer fera. Os cachorros, por exemplo, os índios chamavam jaguara. Um exemplo. Tatu, casca grossa. Que nome esplêndido, autoexplicativo e didático. Pode não parecer, mas isso aqui que eu estou apontando é um pássaro com seu filhote. Esse é o urutá, urutau. A temida ave fantasma. Não faz nada, mas assusta, porque é um animal noturno, tem olhos enormes, uma boca enorme, aparece do nada e consegue ficar parado imitando um tronco, estratégia de sobrevivência. E nomes de lugares. Bairro da Tijuca, que tem a ver com a Lagoa da Tijuca, que é do outro lado do maciço, significa água parada.
o Camorim, ali em Jacarepaguá. Camorim é o pequeno robalo, existe a lagoa do Camorim em Jacarepaguá e no alto, entre as montanhas, existe a represa do Camorim e o bairro do Camorim. O Camorim hoje é um bairro, ali por trás do Rio Centro, para quem conhece, onde foram as instalações olímpicas, etc. Existe a represa que está retratada aqui, e Camorim, ou Camuri, é um pequeno robalo, ou robalete. Um bairro que muito carioca mesmo não conhece, o bairro de Turiaçu, um bairro que se você piscar, passando de ônibus, você passa por ele e não sabe que passou, fica entre Madureira e Rocha Miranda, para quem conhece bem o subúrbio carioca. Turiaçu significa fogo grande. Pode fazer referência a um ambiente que queimava com frequência, ou uma hipótese mais plausível, que era um local de engenho, onde ainda havia aldeias indígenas e os índios chamavam de fogo grande por conta das queimadas de cana ou coisa parecida. Ou mesmo queimadas de floresta, né, para abertura de cultura. Açu, essa terminação açu sempre é algo grande. Mirim sempre é algo pequeno. E vamos lá. Só mostrando novamente a capa, o Rio antes do Rio, Viagem à Terra do Brasil, só para relembrar que esse vídeo está sendo muito baseado nessa publicação. As batalhas entre indígenas, com alguns portugueses e alguns franceses envolvidos, as principais batalhas para a libertação do Rio de Janeiro, libertação, desculpem o termo, para a conquista do Rio de Janeiro pelos portugueses e seus aliados temiminós contra os franceses e seus aliados tupinambás. Uma das principais batalhas foi a Batalha das Canoas, que é provavelmente a batalha retratada nessa imagem, e onde acontece o mito do surgimento de São Sebastião, que na verdade é Dom Sebastião. E essa é uma longa história, mas procurem pesquisar. O Rio antes do Rio conta muito bem essa história. E a batalha final, considerada a principal batalha para a conquista, é a Batalha de Uruçumirim, que é travada aos pés do Outeiro da Glória, contra os índios da principal aldeia, que é a aldeia Carioca. Por causa dessa aldeia, o nativo da cidade do Rio de Janeiro é chamado Carioca. E esse é um pequeno trecho do colóquio de Jean de Lery, que colóquio é conversa. Ele trabalha mais ou menos como fez Platão no seu diálogo, lançar suas ideias simulando uma conversa. Não sei se essa conversa dele com um indígena é real, se ele compilou diversas conversas com diversos indígenas, ou simplesmente pegou suas memórias e colocou nesse formato literário, mas essa é a obra, esse é o colóquio. E nesse colóquio ele descreve as aldeias, fala sobre sua localização, suas características, fala sobre diversos aspectos da vida dos indígenas aqui na cidade. Um mapa antigo, retratando então a geografia, a distribuição de aldeias, as ilhas. Naturalmente, isso não é um mapa feito por satélite. A gente tem que respeitar os recursos que existiam disponíveis na época. E aqui a gente vai fazer uma comparação com o mapa anterior, a Baía de Guanabara, Ilha do Governador. Eu estou retratando aqui não todas, mas algumas aldeias que eu selecionei por achar interessante contar a história dos seus nomes. Então a gente vai começar pelas aldeias mais próximas ao centro da cidade do Rio, começando pela principal aldeia, que é a aldeia Carioca. Era a aldeia mais importante, era a aldeia onde vivia o principal. O principal era o cacique, o índio mais sábio. Uma aldeia que era visitada por outros índios, vinham se aconselhar, vinham se reunir, fazer reuniões de conselhos de guerra.
decidir, tomar decisões importantes. A cultura tupinambá não tinha um líder central, mas tinha sim pessoas com quem eles se aconselhavam, como Cunhambebe, lá em São Paulo, e como o líder de Uruçumirim. E a aldeia que ficava situada próxima a essa praia de Uruçumirim, que hoje nós chamamos Praia do Flamengo, e não tem a geografia da época, mas já sofreu inúmeros aterros, tanto que o aterro do Flamengo fica no local. A região de Uruçumirim era onde se assentava a aldeia carioca, que ao contrário do que a gente aprendeu a vida inteira, não é casa de branco, é casa do carijó. Os índios carijóis, uma outra tribo tupi, que vivia mais ao sul do Brasil, de São Paulo para baixo, e que costumava visitar e se aliar aos tupinambás. Os índios andavam a pé, Paraná, Santa Catarina, São Paulo aqui para o Rio de Janeiro e vice-versa. Araribóia foi pedir ajuda também a aliados em São Paulo e foi pedir ajuda a índios do Espírito Santo para apoiar os portugueses. Índios de São Paulo e Santa Catarina vieram apoiar os franceses, usando os caminhos, os piabirus, as estradas que os índios abriam e que muitas delas se transformaram em estradas da civilização atual, estradas modernas. Então, a primeira aldeia carioca, que essa não tem muito a ver com bicho ou planta, não. É a casa do carijó. Seguindo mais para o centro da cidade, onde no passado existiu o Morro do Castelo, e hoje é a Esplanada do Castelo, ficava a aldeia de Guiraguaçu-Nauê, o Grande Gavião Preto. Uma das tarefas do indígena para se tornar homem, né, do menino indígena, para se tornar um guerreiro adulto, era matar uma águia, um gavião. Geralmente era uma arpia, né? Ele precisava da garra da arpia. Mas o índio tinha muita admiração pelas aves de rapina. E por isso uma das aldeias tem esse nome, né? O Grande Gavião Preto. Guirá, que também vai ser a mesma palavra inicial de urubu, uru, guirá vai derivar também para uru, é ave grande. E Guiraguaçu, ave grande, grande, grande. E Nauê é preto, né? Grande Gavião Preto. Indo mais para esse outro lado aqui, para o lado que hoje é Tijuca, São Cristóvão, a região portuária, a gente tinha uma outra aldeia, era uma aldeia enorme, muito importante, chamada Jabebiracica, que José de Anchieta, não sei a razão, denominava a Taba do Pecado. Na verdade, você tinha duas visões antagônicas de mundo. O português, o europeu, com toda a carga da cultura, da civilização judaico-cristã, com toda essa noção de culpa que a gente carrega, de escatologia, de vida, de morte, de vida após a morte. E o tupi simplesmente acreditava que morreu, acabou. Então o tupi apenas vivia. Então, talvez por isso José de Anchieta não tenha se antenado com os hábitos dos tupis e chamava Jabebiracica de a Taba do Pecado. E aí a gente tem aqui indígenas, eu não tenho uma foto de um carijó, acho que eles foram extintos, não sei, mas coloquei um índio qualquer, o que seria o Guiraguaçu-Nauê, que alguns pesquisadores, alguns historiadores acham que é o Carcará. Jabebiracica era a arraia viola, que desovava aqui, quer dizer, na verdade isso aqui é tudo aterrado, né? Ela desovava onde hoje é a rodoviária Novo Rio, que era uma praia de águas muito calmas, que o europeu depois, né, o civilizado, veio a chamar de Praia da Saudade, e que deixou de existir quando essa área toda foi aterrada e ela ficava mais ou menos na altura da rodoviária Novo Rio. Para quem não é carioca e conhece o Rio de ter chegado de ônibus, onde fica a rodoviária Novo Rio, ficava uma praia onde desovavam arraias viola. E
europeu, posteriormente, veio a chamar essa região de Maracanã, um pouco para desqualificar, descaracterizar o antigo nome indígena. Maracanã é uma espécie de arara, uma arara pequena, que vivia nessa região. Mudando de lugar, vamos para a região da Leopoldina, Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha, Complexo do Alemão. E aí nós tínhamos em Manguinhos, ali onde é a altura da refinaria de Manguinhos, a comunidade de Manguinhos, a gente tinha a aldeia de Eramirim. Se a gente se interiorizar, vai chegar na aldeia de Pirauaçu. Complexo do Alemão, bairro de Olaria, bairro de Ramos, faziam parte da aldeia de Piracaiopã. Irajá, um dos poucos bairros que mantém seu nome indígena, ou algo próximo, vem de Eiraiá. Mas o que são esses nomes? Eirabirim, a pequena abelha guerreira. O indígena também tinha uma grande admiração pela abelha. E essas abelhinhas pequenas que agarram no cabelo e beliscam, elas não têm ferrão. Abelha brasileira, abelha, não é vespa nem marimbondo. Abelha brasileira não tem ferrão. E são importantíssimas na polinização das espécies nativas e de espécies agrícolas. E as abelhas nativas estão em processo de extinção por falta de alimento. Elas estão morrendo de fome devido à escassez de matas nativas. Aldeia de Pirauaçu. Pirauaçu é um peixe que se perdeu aí na história. Não há descrição, não se sabe que peixe os indígenas chamavam Pirauaçu. Eu coloquei um peixe qualquer de Piracema, coloquei um matrinchã, uma foto tirada da internet, como a maioria das fotos daqui. Mas era um peixe grande, Pirauaçu quer dizer peixe grande, e provavelmente um peixe de corredeira, porque essa região dos bairros de Cavalcante, Tomás Coelho, era uma região descrita na época como de rios encachoeirados. E quem anda hoje pelo subúrbio carioca e vê os rios cobertos de concreto, não consegue imaginar que um dia houve rios com cachoeiras nessa região. Assim como o Complexo do Alemão era a aldeia de Piracaiopã, que esse sim é um peixe que a gente consegue identificar, que era um tipo de piracanjuba. Piracanjuba não é marca de laticínio, olha a propaganda. Mas piracanjuba era um peixe, um grande peixe, é um peixe de carne saborosa, um peixe bom de briga, um peixe de bico, um peixe para quem gosta de pesca esportiva. Eu já gostei, hoje não sou muito chegado a esse negócio de machucar peixe, embora eu coma peixe. E esse era o Piracaiopã. E Irajá tem mais uma versão para o nome, mas tem a ver com mel e provavelmente tem a ver com a irara, iraiá ou irara, que é um mustelídeo, um pequeno mamífero carnívoro, né, chamado irara na Amazônia. E o nome civilizado para irara seria papamel, porque esse é um animal que gosta muito de predar colmeias, gosta muito de mel, papamel. E é possível que esse animal fosse muito comum nessa região. A gente sobe mais um pouco. Aqui a gente está vendo a Ilha do Governador, aeroporto, fundo da Baía de Guanabara, refinaria Duque de Caxias, antigo aterro de Gramacho, só para situar quem conhece. Quem não conhece provavelmente vai pesquisar. E aí a gente tinha as aldeias de Taraquirapã, onde hoje é a cidade de São João de Meriti, Sarigói, também mais ou menos nessa região, aldeia de Paió, bairro de Pavuna, Sarapói, altura de Nova Iguaçu, na foz do rio Sarapuí. Aqui é a foz do rio Pavuna Meriti. E aí, Taraquirapã tem a ver com lagartos. Os índios tinham muita admiração por lagartos, animais rápidos, animais que conseguiam se evadir, conseguiam se esconder. O índio prezava muito essas características. E no caso desse aqui, que não é uma lagartixa, é um teju, eles gostavam muito da carne.
Os franceses, inclusive, relatam o sabor delicioso da carne do teju. Dizem que era melhor do que a melhor carne servida na Europa. Jean de Lery relata isso na sua obra. A aldeia de Sarigoi tem a ver com o Sarigüe, né, ou que no norte chamamos mucura, ou que geralmente a gente chama de gambá, que é um outro animal bastante interessante, desvalorizado da nossa fauna, ladrão de galinha, bêbado feito um gambá, né, quando a gente quer desfazer de alguém que bebeu muito, está fazendo vergonha. Mas o fato é que o gambá é um animal extremamente útil, assim como são todos os animais. Os lagartos, né, os répteis, são controladores de pragas, insetos, de ratos. Os gambás também são. Gambás comem carrapatos, gambás são polinizadores, gambás comem insetos, gambás comem uma série de bichos que podem animais que podem se transformar em pragas. E a gente trata muito mal os gambás. Pavuna, a gente aprendeu na escola que era a lagoa de água escura. Está errado. Isso tudo faz parte da posterior desqualificação, descaracterização da cultura tupinambá pela cultura civilizada. E pavuna, na verdade, é paió una, o pavó preto. O pavó é essa ave, um pouco menor que um pombo, eu já vi um pavó. E o pavó era uma ave sagrada para o Tupinambá. Era a ave que vocalizava as palavras dos ancestrais. Era o canto triste do pavó. Quando o pavó piava, né, canta, ele está trazendo uma mensagem do ancestral. E quando a gente sobe mais um pouco, chega à foz do rio Sarapuí, Sarapói, o sarapó, é uma espécie de enguia, um peixe de água doce, um parente do peixe elétrico, por exemplo, um parente próximo lá do poraquê. E a gente tinha aqui, então, nesses rios de águas calmas, esses rios que desaguavam em grandes manguezais, em grandes estuários que hoje são aterrados, são poluídos, são lixões, são cidades, são ocupações irregulares, nós tínhamos a população dos sarapós, Sarapoí, e é água. Costuma se referir a um rio, a uma foz, a uma coleção d'água. Sarapoí. Ilha do Governador tinha várias aldeias. Ilha do Governador era um foco de tensão. Sempre estavam havendo combates entre temiminós e tupinambás. Ela era um domínio temiminó. Os temiminós viviam principalmente para o lado de Niterói. E ela era um domínio temiminó, mas os tupinambás insistiam em fazer aldeamentos ali também. E a principal aldeia da Ilha do Governador era de Pindobuçu, que também era o nome do seu cacique, do seu principal, como os portugueses traduziam cacique. E Pindobuçu era o equivalente a um Cunhambebe lá em São Paulo. Era o cara com quem as pessoas vinham se aconselhar. Na verdade, o grande cara que mandava aqui na Ilha do Governador era um índio chamado Maracajaguaçu, o grande gato, né? Maracajá é gato, Maracaiá, grande gato. E os temiminós cultuavam muito o gato Maracajá. O filho de Maracajá-Açu, ele vem a ser o famoso índio Araribóia, que ao contrário do que a gente possa pensar, era um jovem de 20, 21 anos, muito destemido, e que foi capaz de ir a pé a São Paulo pedir ajuda, foi ao Espírito Santo pedir ajuda, e contribuiu decisivamente para a vitória portuguesa sobre os franceses. Eu destaco a aldeia de Pindobuçu, porque Pindobuçu é uma palmeira do gênero Athaleia, muito bonita, uma palmeira que dá palmito comestível, que a gente hoje não sabe mais que ela dá palmito comestível, mas que na época o indígena consumia esse palmito, o próprio português dizia que era um palmito de ótima qualidade e que é uma árvore, hoje uma palmeira hoje um pouco esquecida. Vamos para
para o lado de Jacarepaguá, isso aqui que a gente está vendo é a Baixada de Jacarepaguá, e uma aldeia muito importante na Baixada de Jacarepaguá era a aldeia de Taquaraçutiba, eu não sei falar esses nomes, mas que hoje é o bairro da Taquara. Taquara é bambu, Taquaraçutiba, a terra da taquara, o campo da taquara. Provavelmente os bambus eram plantas muito significativas, era alguma formação florestal que tinha muitos bambus, talvez por clareiras por uso pretérito dos indígenas, talvez alguma coisa parecida com as matas com bambus que existem na Amazônia, não sei dizer. Sei que era uma vegetação tão importante que o nome da aldeia tinha a ver com a taquara, e era uma grande aldeia, uma das grandes aldeias da cidade do Rio de Janeiro. Muito em voga, eu mesmo falo dela em todos os vídeos, acho que eu vou parar de falar um pouco dela. A região de Deodoro, a região onde está a Mata do Camboatá, pertencia à grande aldeia de Sapopem, que na verdade quer dizer grande raiz, né? Raízes tabulares, raízes quadradas, alguma coisa assim, raízes com quina em Tupi-Guarani. E significa isso mesmo, essas grandes raízes em forma de tábuas, raízes tabulares, raízes de sustentação de grandes árvores. Figueiras costumam ter raízes tabulares. Figueiras são muito associadas a matas, florestas de baixada e florestas aluviais. E as principais florestas dessa região eram florestas de baixada e florestas aluviais. Indo mais longe, indo para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a gente vai ter, vou destacar duas aldeias, Guaratiba, que dá o nome ao bairro de Guaratiba, e Sepetiba, que dá o nome ao bairro de Sepetiba, e que significam, no caso de Guaratiba, o campo dos guarás, a terra dos guarás. O guará era uma ave sagrada para os tupinambás, tão sagrada que eles arrancavam as penas para fazer adornos. Mas, assim, a grande sacada de animais, de admiração de tupinambás e temiminós era o tupinambá arrancava a pena do guará para se enfeitar. O temiminó matava a onça e gato maracajá para se enfeitar. Usava o pele de gato maracajá. Então, o guará era uma ave importante apenas para uso ritual dos tupinambás. Aqui na cidade do Rio de Janeiro ele é considerado extinto. Você só vai encontrar guará no sul do estado, com muita sorte, sul do estado do Rio de Janeiro. Quando eu estudava na Universidade Rural, na década de 1990, eu vi uma das últimas revoadas de guará na zona oeste do Rio. Essa ave foi embora daqui por alterações profundas de ambiente, vive nesses estuários, nesses manguezais dessa região que estão sendo profundamente alterados. Sepetiba, que tem muitas áreas de baixada, sapê, capim, capim-sapê, sapetiba, sapituba, era o campo do sapê, fazendo referência então a grandes planícies com gramíneas que existiam e existem na região. Vamos pegar a barca, ou pegar um ônibus e atravessar a ponte. Pegar a barca acho que é mais agradável. E vamos para o outro lado da Baía de Guanabara. Aqui, então, está o Rio de Janeiro, se vocês conseguirem identificar o aterro do Flamengo. A gente começou por aqui a nossa conversa. E lá do outro lado da Bahia, a gente vai ter, então, 3 aldeias que eu também quero destacar. Vai aparecer mais uma. São as aldeias em Niterói. Morguiaçu, Acaraí e Querii. Morguiaçu é o centro de Niterói. Eu acho que vocês já viram falar em Morguiá, né? Acaraí, dá o nome do bairro de Acaraí, e Querii fica no atual bairro de São Francisco. Morguiaçu já estava bem claro para vocês que era Maracujá Grande, né? Falei do maracujá lá na frente. Relatam os europeus que nunca tinham visto laranjas tão grandes. Eles nunca tinham visto maracujá. É muito provável que tenha sido o primeiro relato de maracujá. Era Morguiá-açu, fruta na cuia, grande.
Icaraí tem a ver com acará, um peixe de água salobra, água doce, muito apreciado pelo indígena e provavelmente era muito abundante nessa região na época e acabou nomeando a aldeia lá existente. E Querii tem a ver com marisco. Era o nome que o índio dava a ostras, mariscos, queri, reri, depende do sotaque. Uma coisa importante de se dizer é que é muito difícil fazer a transcrição de certas palavras desse idioma tupi, porque dependendo de onde o viajante, né, de onde o europeu registrasse a palavra, podia ser a mesma palavra, mas ser pronunciada com um sotaque diferente. Bromélia, por exemplo, as plantas, as bromélias, o abacaxi, a bromélia mais famosa, o índio chamava de gravatá. Então aqui no Rio de Janeiro a gente chama gravatá, mas lá em Niterói você tem a ponta do gragoatá, que é a mesma coisa. E quando você vai para São Paulo, você tem Caraguá, de onde vem Caraguatatuba, por exemplo, que é a mesma coisa, Caraguá, Gragoatá, Gravatá, a mesma palavra com diferentes sotaques. E a mesma coisa acontecia com as ostras, que em alguns lugares se entendia queri, outros lugares se entendia lerri, tinha lugar que se entendia reri. E dizem até, tem até uma lenda, uma historinha meio cômica, de que a amizade dos tupinambás, que não estavam aqui, com os franceses se devia a Jean de Lery, um dos líderes da França Antártica, um dos caras enviados para organizar a França Antártica, que eles achavam graça do nome dele, que eles achavam que o nome dele tinha a ver com ostra, e eles gostavam muito de ostra. Lerri, Reri, e que era uma fonte de alimento importante para o índio. Vocês estão vendo que existe sempre essa coisa de ligar a utilidade de um determinado elemento, uma determinada algo vindo da natureza, né? E essa utilidade acabava estabelecendo o recorte geográfico, o recorte espacial, o território deles, nomeando a própria territorialidade. Eu vou passar aqui então para a última aldeia, que a gente já está indo longe, já está na hora de eu voltar para casa. Uma aldeia em São Gonçalo, aldeia de Araçatiba, uma das aldeias de São Gonçalo. Né? São Gonçalo tinha várias aldeias importantes. Aqui, mais próximo ao litoral, onde, para quem conhece onde é o Piscinão de São Gonçalo, existia a aldeia de Itaoca, a Casa de Pedra. São Gonçalo tinha a aldeia de Coroquê, o que hoje é a fronteira com Niterói, no bairro do Barreto. Mas eu vou destacar Coroquê Cocoroca, um peixe. Mas eu vou destacar Araçatiba, porque Araçatiba vem de araçá, uma mirtácea, né? Um grupo de plantas da família mirtácea, de vários gêneros, e de uma maneira geral são chamadas de araçás, que parecem goiabas, e que provavelmente ocorriam aí em grande quantidade nessas planícies arenosas de litoral. Embora hoje isso seja um fundo de baía de águas calmas, no passado, em uma outra época, de tempos mais frios e secos, a Baía de Guanabara tinha uma configuração muito diferente e havia grandes depósitos arenosos aqui nessa região e provavelmente eram depósitos favoráveis para o estabelecimento de restingas, que não são ambientes de água calma, são ambientes de alta energia, são ambientes em locais com ondas, coisas que não de ondas fortes, revolto, que não é uma coisa muito comum aqui no fundo da Bahia. Então, nessas regiões de restinga, de sedimentos arenosos, você tem
grandes agrupamentos de mirtáceas, tem os chamados tickets de mirtáceas, né? As moitas de mirtáceas. E os araçás são plantas muito marcantes nesse contexto, nessas formações, e provavelmente esse local tinha uma quantidade que justificasse você chamar a aldeia de Araçatiba, a terra dos araçás. A gente vai ficar por aqui, agradeço aí a todo mundo. Vou pedir quem puder, né, se interessar, quem gostou do vídeo, faz a inscrição no canal, divulga o vídeo, vamos divulgar esse trabalho, esse resgate que eu tento fazer, e vamos lá. A gente vai partir para outros vídeos aí e vou tentar manter essa regularidade das quartas-feiras, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima!